Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Estamos nesse instante nos preparando para gravar mais um vídeo baseado neste livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca, editora Interliteral. O tema será purificação interior, mudanças de comportamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, com a graça de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas que infelizmente falta de conhecimento com discernimento procuram em determinadas religiões tomarem banhos de defesa, fecharem o corpo. Nada contra as pessoas que acreditam nisso. Mas não existe fechamento de corpo. Não existem banhos de defesa se não houver modificação interior. Se a limpeza, a lavagem não for feita de dentro de nós para fora, não haverá melhoria. Porque todos os malefícios que nos atingem internamente são reflexos do que eu carrego externamente. Jesus, há 2022 anos atrás, dizia: ajuda-te e o céu te ajudará. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, item 8, 1 e 3, diz lá: nisso um leproso se aproximou, caiu de joelhos e diante de Jesus disse: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Essa palavra lepra no passado era uma palavra dura demais. Até que em 1964, o governo resolveu proibir essa palavra e colocaram no seu lugar a palavra hanseníase. O teste para uma pessoa que possua hanseníase é um resgate kármico bastante doloroso. Se a pessoa não aceitar, se a pessoa se revoltar com a situação presente, que são efeitos de um passado tenebroso. Portanto, leproso é a pessoa portadora da enfermidade que na época de Jesus era chamada de lepra ou morféia.
e que hoje é denominada hanseníase, como eu acabei de dizer. É uma doença infecciosa muito severa, provavelmente a mais antiga do mundo, que atinge nervos, pele, que vem afetando a humanidade há pelo menos 4.000 anos. E para muitas pessoas que acreditam que a hanseníase está sob controle, ela não está, não. Conversando com o pessoal do Mohan, na cidade do Rio de Janeiro, já existe em evidências 140.000 novos casos de hansenianos, especialmente na região do Paraná. Há registro, meus irmãos, do ano de 1350 a.C., sobre a existência dessa doença no Egito. Na época de Jesus, a lepra era uma doença incurável. Seus portadores eram obrigados a viver isolados da sociedade. Como naquela época não havia hospitais ou casas de tratamento, os leprosos tinham de viver em aldeias distantes da cidade, geralmente desabrigados, e não podiam se aproximar das pessoas. Além do sofrimento físico que a doença impunha, os chamados leprosos também experimentavam uma grave dor moral decorrente do isolamento social e do preconceito que a sociedade tinha para com eles e que, infelizmente, ainda não acabou. Mas Jesus, ele nunca se distanciou dos leprosos, tendo ele realizado inúmeras curas entre eles, conforme relatam os evangelhos. Por exemplo, o evangelista Lucas, que era médico, ele relata que Jesus chegou a curar 10 leprosos de uma só vez. Essa página está em Lucas 17, 11 e 14. No presente capítulo, portanto, estamos refletindo sobre mais uma cura realizada por Jesus. Um leproso se aproxima de Jesus. E isso era proibido aos leprosos do passado, dos leprosos de então. Todos ordenariam que o doente se afastasse, ou eles mesmos sairiam numa retirada veloz. Mas o divino médico não o rejeita, não o expulsa, não o manda ir embora. Tampouco se afasta do homem, cuja moléstia infecciosa expunha as carnes pútridas e o rosto deformado. É assim também que Jesus age conosco, quando somos defrontados pelas dores do corpo e da alma. Quando o sofrimento, meus irmãos, nos transfigura as próprias feições, quando muitas vezes as pessoas se afastam de nós, com receio de que venhamos a lhes pedir algo em nosso socorro, especialmente dinheiro emprestado,
Quando a doença grave nos isola no quarto sem recursos, e quando a miséria nos torna as pessoas sem valor para o mundo, é aí que o amigo Jesus surge. Posta-se ao nosso lado, enxugando o nosso pranto, segurando firme a nossa mão, enchendo o nosso coração de esperança e ensinando que a dor, quando ela é suportada com paciência e dinamismo, isto é, com resignação, encerra em si mesmo a oportunidade de libertação de nossas mazelas espirituais para a glória de dias venturosos. Vejamos nesta situação em análise quais atitudes o leproso teve para obter a cura. Narra o Evangelho que o doente primeiramente se aproximou de Jesus, ou seja, procurou proximidade com o Mestre amado. De nossa parte, será que não estamos andando distantes de Jesus, nos distanciando dele a cada dia, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos? Quando foi a última vez que dialogamos com Jesus em nossas preces? Sim, talvez tenhamos pedido algo a Ele em oração. Mas quando foi que perguntamos o que Ele quer de nós? Há quanto tempo não meditamos sobre os ensinamentos de Jesus em nossa vida? Ter proximidade com Jesus não se mede apenas pela quantidade de vezes em que solicitamos ajuda ao Mestre amado. É também abrir espaço para que Ele, Jesus, se aproxime de nós, a fim que possamos também atender a sua vontade. O leproso da história analisada nesse momento nos ensina a ter essa proximidade. É preciso ir ao encontro de Jesus, tocá-lo, ouvi-lo, senti-lo, e não apenas esperar que ele venha até nós para nos tocar, nos ouvir, nos sentir. É o leproso quem toma a iniciativa do encontro com Jesus. Ele se aproxima do Mestre. Não fica parado, imóvel, surdo, porque tão logo se aproxima, cai de joelhos diante de Jesus. Não se trata de uma mera atitude de reverência. Antes, é um gesto de quem quer algo mais de Jesus do que uma simples cura física. Um gesto que mostra a Jesus arrependimento e humildade por estar diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida, segundo narra o Evangelho de São João 14:6. Quantas vezes nos aproximamos de Jesus e não caímos de joelho? Muitos de nós ficam imobilizados pelo orgulho das suposições de que estamos sempre certos
e de que o sofrimento que bate à nossa porta é o engano da justiça cósmica. Se a nossa vida está em perigo, é porque nos desviamos do roteiro espiritual que Jesus traçou para nós em seu Evangelho. O sofrimento é o convite para que retornemos ao caminho da felicidade. Assim como uma pessoa enferma toma as medidas necessárias para recuperar a saúde. Mas, para tanto, é preciso ter joelhos flexíveis, a fim de enxergarmos o que estamos fazendo de errado conosco ou com o nosso próximo. O leproso nos ensina a postura do arrependimento e da humildade ao cair de joelhos diante de Jesus, suplicando: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Só pede para ser purificado quem se sente impuro, quem tem impurezas a limpar. Aproximar-se de Jesus, portanto, meus irmãos, implica em reconhecer as nossas impurezas, não aquelas que estão no corpo, fáceis de ser removidas com água e sabão, mas aquelas que mancham o nosso espírito pelas tintas do desamor. Vamos cair de joelhos perante o Cristo Jesus, admitir que sentimentos como orgulho, agressividade, ódio, rancor, inveja, mágoa, culpa, egoísmo mancham o nosso espírito imortal de impurezas, fazendo o corpo adoecer, a prosperidade ruir, a harmonia interior estremecer, a vida depauperar. Por isso que nós que estávamos com saúde e neste momento enfermamos, paremos para nos questionar, porque as enfermidades que nos atingem o corpo são sinais de alerta que a vida nos manda para descobrir se o nosso espírito não está enfermo. Porque geralmente o espírito é o enfermo. O corpo só sentirá o reflexo da descarga energética que muitos de nós, muitas vezes, não nos preparamos para assimilar. E então virá o desencarne. Antes de termos a lepra no corpo, temos a lepra no espírito. Qualquer doença que se manifesta no nosso mundo concreto surgiu muito antes em nosso mundo abstrato. Quando a ciência estudar o perispírito, 95% das enfermidades físicas serão encontradas soluções. Porque não é o corpo que está enfermo, mas o nosso espírito que está doente e muito doente. Não por outra razão,
Jesus de Nazaré acentuou em seus ensinamentos a necessidade do amor, do perdão, da humildade, de sermos justos e de vivermos em paz com o próximo. Não se esquecendo que o próximo mais próximo do próximo é você, é cada um de nós. Esses sentimentos purificam a alma, trazem a verdadeira felicidade à nossa vida. O leproso da parábola nos ensina, antes de qualquer coisa, a pedir a Jesus que nos purifique, isto é, que ajude a cada um de nós a realizar o trabalho de purificação interior, que nada mais é do que limpar a alma das impurezas que nos tornaram infelizes. Talvez não tenhamos força para perdoar quem nos feriu, mas se pedirmos a Jesus que Ele nos ajude a perdoar, certamente receberemos o auxílio necessário, ficaremos limpos dos detritos da mágoa. Peçamos a Jesus que o ódio não faça morada em nós, que a tristeza não nos domine, que a cólera não torne a nossa boca, que nunca realmente saiam palavras malévolas, que a tristeza não nos domine. Jesus tem o poder de nos purificar quando queremos ardentemente nos ver livre das impurezas que nós mesmos nos permitimos ter. Quando o enfermo da lepra, de joelhos, disse a Jesus que desejava ser purificado, que desejava ser transformado, imediatamente o mestre lhe tocou com as mãos e afirmou que também era da sua vontade que o homem ficasse limpo. Naquele exato instante, diz o Evangelho, o homem ficou purificado da lepra. Jesus também deseja nos limpar. Vamos cair de joelhos diante do Mestre? Ajoelhe-se em espírito. Reflita sobre suas imperfeições, sobre suas impurezas. Queira ardentemente se libertar delas. Diga a Jesus que você quer ser purificado. E Jesus, olhando nos seus olhos, repetirá a você o que disse ao leproso: eu quero, fica purificado. Que nesta noite, meus irmãos, ao fazermos esta prece sincera, meditemos neste vídeo. Divino amigo Jesus, hoje eu me sinto como doente de lepra que se ajoelhou diante de você. Estou doente no corpo e na alma. Sinto que as pessoas se distanciaram de mim. Quando mais eu necessitava, muitos amigos se afastaram. Nem mesmo os parentes me compreenderam. De um momento para outro, eu vi-me só. Somente a dor tem me feito companhia. Somente as lágrimas tocam o meu rosto cansado de sofrer. Mas hoje eu o reencontrei nas páginas, neste vídeo que eu estou assistindo neste momento.
Você me tocou, Jesus. Eu senti esse toque. Você não me disse qualquer palavra, mas eu compreendi tudo. Mestre amado Jesus, compreendi que as minhas dores representam o processo de drenagem das impurezas de minha alma, que era também tão egoísta quanto as pessoas que me largaram a própria sorte. Eu mesmo me abandonei, Jesus. Não me dei amor, respeito, consideração. Fiquei cobrando isso dos outros, enquanto eu tinha alguma importância no mundo. As pessoas, a minha família me considerava. Depois que eu perdi tudo, fui caindo no esquecimento daqueles que me bajulavam. Confesso que eu também agi dessa forma com muitas pessoas. E hoje, nesta noite, você me deu a mais linda lição de amor que eu pude sentir em minha vida. Estou aqui, doente, miserável, abandonado e esquecido, sem nada a oferecer ao mais pobre dos pobres. Você vem me visitar, vem estender sua mão amiga, seu sorriso meigo, seu olhar de misericórdia. Purifica-me, Jesus. Lave as feridas do meu egoísmo. Limpe o ódio que me corrói, o desamor que me aniquila. Eu quero ficar limpo. Mestre, eu quero, eu preciso, eu estou, que assim seja. Que a paz de Jesus continue conosco, logo, logo nos reencontraremos.